Oi, 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 meus queridos. Tudo bem com vocês? Como que vocês estão depois desses 10 dias de revisão das lições de Um Curso em Milagres? Eu, na verdade, estou conversando aqui com Jesus, né? Dizendo, pedindo para ele que ele deixe claro pra gente por que a gente precisou desses 10 dias de pausa, né? Na verdade, dentro da jornada, para quem não conhece ainda essa jornada de Um Curso em Milagres, a gente faz pela jornada através do livro de exercícios do professor Kenneth Wapnick. Quando a gente chegou no final do volume 4, que tinha a revisão 3, então o professor Ken não comentou nada sobre as revisões. Ele comentou só o texto da revisão e quando era para ele, né, revisar todas aquelas 10 últimas lições, ele não revisou nada, sabe? Terminou assim o volume 4, num silêncio. E a gente começa no volume 5, então, hoje, na lição 151, e da lição 141 a 149 a 150, então, a gente não teve nada. Então, eu segui pedindo assim para Jesus deixar claro, deixar óbvio pra gente por que a gente precisava desse vácuo, desse silêncio, né? E na verdade eu trabalhei muitas coisas em mim. Comecei a ler aquele livro que eu falei para vocês em outros vídeos que a gente precisava ler, do professor Ken, sobre o tempo, o que Um Curso em Milagres fala sobre o tempo, né? E é um livro espetacular, vocês deveriam ler. E eu ficava aquele tempo todo dizendo, assim, aquela voz me dizendo, tu tem que ler esse livro, tu tem que ler esse livro. Bom, aí eu comecei a ler, aí eu acho que foi uma das respostas para mim, porque que eu precisava desses dias, sabe? Porque são novas maneiras de ver as mesmas ideias que um curso vem ensinando pra gente, que Jesus vem ensinando pra gente. E aí, às vezes, a gente se pega assim, nossa, caramba, parece que eu retrocedi, sabe? Porque a gente se pega numa outra maneira de falar a mesma coisa que Jesus já vinha falando, e parece que a gente fica num vácuo, assim, parece que a gente está retrocedendo, porque parece que a gente está fazendo as mesmas perguntas que a gente fazia quando começou os estudos, né? Mas eu acredito que nada aqui é por acaso, a gente tem duas escolhas. Aqui no mundo do sonho, a gente tem duas escolhas, que é o tomador de decisões escolher com qual professor que a gente vai olhar para tudo, ou com o ego ou com o Espírito Santo. Isso dentro do sonho, mas em última instância mesmo, a gente viu numa das lições de revisão, que é aquela que diz: aceitarei a expiação para mim mesmo, né? Que em última instância a gente não existe escolha. Porque quem é que vai escolher algo, sendo que a pessoa já sabe o que ela é, quem ela é, e que a gente é imutável? Então, a verdade sobre nós simplesmente não existe escolha, né? Então, em última instância, nem existe escolha, não? Enfim, espero que vocês tenham também conseguido entrar nesse silêncio aí, nesses 10 dias. Vai ficar um vácuo, né? Para quem chega, que não fez as outras lições, vai chegar e vai dizer assim, ué, cadê as lições 141 a 150 que não tem aqui nessa playlist, né? Exatamente, não tem, porque o professor Kenneth não fez as lições de revisão aqui nesses volumes da jornada. E como a gente faz todos os exercícios pela jornada, eu não queria ficar fazendo comentário sem ser com o professor Ken junto, para não arriscar ficar aqui falando pelo ego, né? E eu
senti também de silenciar nessas lições. Então, acredito que para todos nós foi necessário. Essa jornada aí a gente já fez, a gente já voltou para casa no mesmo instante em que a gente pensou que era possível esse mundo aqui. A gente só tá revendo, então a gente acha que precisava desse silêncio para olhar para dentro, e agora a gente segue o baile na lição 151. E eu já convido vocês aqui para a gente entrar logo para essa sala de aula com Jesus, com o Espírito Santo, com a mente mais tranquila. Se necessário, a gente fazer aquelas respirações mais profundas para acalmar a frequência dos pensamentos. Entrar para essa sala de aula com Jesus de mente aberta, mãos vazias e com aquela disponibilidade de realmente dizer para o Espírito Santo que não deu certo a gente viver pelo script do ego, então que agora a gente aceita o script do Espírito Santo para nós, a gente aceita viver, experienciar esse filme aqui de novo pela perspectiva do Espírito Santo, que é pelo perdão, pelo amor. E a gente se coloca em disponibilidade para aprender tudo que Jesus vai nos ensinar nessa lição hoje. A gente entrega toda a nossa capacidade de aprender, toda a nossa vontade de escolher diferente, a nossa sinceridade de escolher diferente. Vamos lá então, meus amores. E essa lição 151, a ideia central é: todas as coisas são ecos da voz por Deus. E o professor Ken diz que essa lição esclarece 2 temas que são vitais para a compreensão do sistema de pensamento do ego: o papel do julgamento e a importância do corpo. A ideia central, todas as coisas são ecos da voz por Deus, continua com a declaração da revisão, que é: minha mente contém apenas o que eu penso com Deus. Lembra das 10 últimas lições, que foram as revisões que a gente estava fazendo? A ideia principal era essa: minha mente contém apenas o que eu penso com Deus. Nosso medo é o de que, se olharmos para tudo nesse mundo, o sonho do ego, através dos olhos do Espírito Santo, vamos ver tudo diferente. Nenhum ataque, necessidade ou gratificação, mas apenas expressões de amor ou pedidos de amor. Essa visão induz o medo, porque não iríamos mais ser especiais ou únicos, tendo aprendido que o corpo não tem efeitos e, portanto, não é nada. Como não somos mais indivíduos separados, tudo o que acreditamos sobre nós mesmos e os outros estava errado. E nós abandonamos a crença em nossas percepções por percebermos que tudo aqui reflete o pensamento de separação na mente, que é uma defesa contra a verdade dessa lição, A gente perceber que tudo reflete o pensamento de separação na mente já é uma defesa contra essa ideia de que todas as coisas são ecos da voz por Deus. E ninguém pode julgar com base em evidência parcial, Jesus nos diz. Isso não é julgamento, é apenas uma opinião baseada na ignorância e na dúvida. O ponto é que nós continuamente julgamos com base em evidência parcial, que é o motivo pelo qual estamos sempre errados.
O que está expresso aqui e através de toda a primeira parte da lição é expandido em uma passagem do manual que já examinamos, que diz: é necessário que o professor de Deus reconheça não que ele não deve julgar, mas que não pode. Ao desistir do julgamento, está apenas desistindo do que não tinha. De modo a julgar qualquer coisa acertadamente, a pessoa teria que estar inteiramente ciente de uma escala inconcebível de coisas passadas, presentes e por vir. A pessoa teria que reconhecer antecipadamente todos os efeitos de seus julgamentos sobre todas as outras pessoas e coisas neles envolvidas de alguma forma. A sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que quer ocultar. Então, por isso que não é que a gente não deve julgar, mas a gente não pode. Jesus se refere à certeza aparente das nossas percepções. E ainda mais direto ao ponto, a certeza aparente da nossa interpretação do que acontece no mundo. Enquanto estivermos tão convencidos de que estamos certos, precisamos estar errados. Nossa teimosa insistência é o aviso e reflete a dinâmica do ego na formação reativa, formulada em primeiro lugar por Freud, um século atrás, que descreveu como as pessoas agem de forma oposta ao que inconscientemente acreditam. E deu um exemplo extremo, embora instrutivo, em Pensamentos para os Tempos de Guerra e Morte, escrito em meio à Primeira Guerra Mundial. E a isso seguiu-se a declaração mais geral de seu artigo em 1924, Inibições, Sintomas e Ansiedade. E o professor Ken vai citar esse artigo, olha só. Do Freud. Uma proibição tão poderosa só pode ser direcionada contra um impulso igualmente poderoso. O que nenhuma alma humana deseja não precisa ser proibido. É excluído automaticamente. A própria ênfase colocada no mandamento "não matarás" torna certo que viemos de uma série infindável de gerações de assassinos que tinham em seu sangue a avidez por matar, como talvez nós mesmos tenhamos hoje. Conflitos desse tipo, devido à ambivalência, são frequentes e podem ter outro resultado típico, no qual um dos dois sentimentos conflitantes, usualmente o da afeição, se torna enormemente intensificado e o outro se desvanece. O grau exagerado e o caráter compulsivo da afeição por si só traem o fato de que ele não é o único presente, mas está continuamente em alerta para manter o sentimento oposto sob pressão e nos capacitar a postular a operação de um processo que chamamos de repressão através do meio da formação reativa. Então, e além disso, baseado nesse insight de Freud, Jung frequentemente afirmava que os fanáticos religiosos estavam mascarando sua própria falta de fé. De outra forma, eles não iriam afirmar a deles com tal tenacidade fanática e dogmatismo obstinado. Mais uma vez, não é que a gente não deve julgar, a gente não pode, porque quando a gente julga, quando a gente condena, tudo aquilo é parte do nosso inconsciente, que a gente está querendo ocultar.
os filhos de Deus, em suas mentes certas, nunca iriam demonstrar tal insistência em estarem certos. Sua consciência da verdade simplesmente seria. A decisão pelo sistema de pensamento do ego é o início da incerteza ou dúvida. Porque, como já vimos, essa decisão automaticamente encerra duvidar da nossa identidade. Então é sempre assim, quando a gente está na incerteza, quando a gente está na dúvida. Claro que aqui no mundo vai transparecer na incerteza e na dúvida em todas as formas que, né, aquelas cortinas de fumaça que o ego faz. Mas, nossa, se eu tô em dúvida em ir para cá ou ir para lá, decidir isso ou decidir aquilo, se eu tô na incerteza, se eu tô na desconfiança, isso tudo são cortinas de fumaça que o ego faz para esconder que a gente está duvidando da nossa própria identidade. E isso também fala dessas duas últimas lições que a gente fez na revisão, né? Que é aceitarei a expiação para mim mesmo e que a cura só pode vir da salvação, né? Acho que é isso. Eu tô sem o livro aqui, gente, mas vocês podem dar uma revisada lá. E aqui o professor Ken coloca uma passagenzinha do capítulo 6 que diz: o ego então levantou a primeira questão jamais colocada. Questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, o que és tu? Foi o começo da dúvida. Nossa, tá tudo interligado, gente. Com o livro Tempo, uma vasta ilusão, que é aquele do professor Ken que eu falei no início, que vocês precisam ler. E também com essas últimas lições aí da revisão, que eu acho que é das 149 e 150, sim. A realidade do Filho de Deus é espírito e não tem nada a ver com corpo, mas a gente só se enxerga como corpo. Sabe, nesses dias de silêncio, uma das ideias que me veio em mente, assim, é que, nossa, a gente se olha no espelho jurando que a gente está se olhando. A gente se olha no espelho, julga o que a gente está vendo, acredita no que a gente está vendo e, na verdade, o espelho só está mostrando ilusão. Ilusão de ótica. Porque, em última instância, eu não existo, meu corpo não existe, muito menos esse espelho. E se tem algo que possa ser verdadeiramente chamado de espelho, não é o espelho que você tem aí na sua parede, no seu guarda-roupa. Não. Ele não reflete verdade nenhuma, ele só reflete mentira. Ele só reflete ilusão. Se é que a gente pode dar significado a um espelho aqui nesse mundo, o único espelho que existe é o nosso irmão. É só através do nosso irmão que a gente pode se ver. De verdade. Porque como a gente é mente, através dos relacionamentos a gente tá se vendo. Porque tudo que acontece nos nossos relacionamentos com o nosso irmão é o reflexo da nossa mente. Ou a nossa mente identificada com o sistema de pensamento do ego, ou a nossa mente identificada com o sistema de pensamento do Espírito Santo. O irmão vai dizer com qual tu tá identificado. Então, o irmão é o único espelho verdadeiro aqui. Esse espelho que a gente se olha, que a gente fica lá, ou se achando bonito, ou se achando feio, ou se achando velho, ou se achando jovem, ou se achando o que quer que seja, é pura mentira.
Ainda lembrei daquela passagem, os olhos são o espelho da alma. A gente não podia estar mais enganado. O espelho da alma está no nosso irmão, por isso que Jesus fala que ele é nosso Salvador. Porque sem o nosso irmão a gente nunca ia conseguir se ver, né? Então, seguindo aqui, a realidade do Filho de Deus é espírito e não tem nada a ver com o corpo. Uma vez que eu escolho a individualidade do ego, nego quem eu sou. Se eu me identifico com aquela imagem no espelho, eu estou negando quem eu sou. O que automaticamente engendra dúvida e incerteza. E um monte de outras coisas quando a gente se olha no espelho. Ilusões e mais ilusões. Isso é defendido com a certeza absoluta de que eu estou certo. Esse autoconceito, nascido da autodúvida, nós ensinamos a nós mesmos e aos outros. Como diz nessa passagem aqui do Manual de Professores, o ensino apenas reforça o que acreditas a teu respeito. O seu propósito fundamental é diminuir a dúvida de ti mesmo. Isso não significa que o ser que estás tentando proteger seja real, mas significa que o ser que pensas que é real é o que ensinas. Assim, mais uma vez, nossa incerteza implícita é mascarada pela nossa certeza explícita. Isso inevitavelmente estabelece a necessidade de defender o ser ilusório que estamos tentando ser. Como agora lemos. Vamos ver. Voltar aqui na lição, senão vai ficar muito perdido. O professor Ken falou bastante, né? Então, a sua aparente certeza não passa de um disfarce para a incerteza que queres ocultar. Ela precisa de uma defesa irracional, porque é irracional. O corpo e o mundo são defesas irracionais que defendem contra a incerteza irracional em nossas mentes. Essa é a segunda linha de defesa que nos protege da primeira. O sistema de pensamento de pecado, culpa e medo, uma vez que essas defesas são estabelecidas para que nos esqueçamos que as fizemos. Assim, é isso que se torna nossas defesas. O corpo, feito para nos defender da nossa culpa, se torna o nosso ser. A culpa irracional fazendo surgir um corpo irracional. E a sua defesa parece ser forte, convincente e indubitável devido a todas as dúvidas subjacentes. Vemos novamente, então, uma expressão de formação reativa. Nossa incerteza e medo nos levam à certeza arrogante de que conhecemos a verdade. Tal arrogância presumida, insolência para os gregos antigos, nos defende contra o terror interior que diz que não conhecemos nada, especialmente nosso ser. Pelo fato de existirem tantas dúvidas dentro de nossas mentes, temos que fazer um mundo que parece tão certo e um corpo governado por um cérebro que interpreta insumos sensórios do mundo e proclama: sim, esse mundo não apenas é real, mas faz sentido. E se ele não faz sentido para você, em meu brilhantismo, vou lhe explicar. As pessoas tentam fazer isso com o Curso em Milagres também, tentando dar sentido a ele do seu ponto de vista. Ele mesmo, uma defesa contra a sua própria incerteza e dúvida. Elas, dogmática e defensivamente, protestam sua certeza, usando declarações equivocadas sobre os ensinamentos do curso. É isso.
É isso que eu vigio. É isso que eu vigio, porque eu sou uma estudante como vocês, muito iniciante. E eu só tô aqui porque eu, com toda certeza, aceitei o propósito do Espírito Santo para esse meu meio de comunicação aqui. Porque, de modo diferente, o meu ego dizia que eu não era capaz de fazer isso, né? Que eu entendo de um curso em milagres para ele vir aqui fazer isso, né? Então, aquela falsa, como é que diz? Que o ego, na verdade, como distorce tudo, ele diz que é arrogância a gente achar que a gente é santo, que a gente achar que a gente é inocente, isso é arrogância. E, na verdade, Jesus ensina aqui que é a arrogância do ego a gente se achar pecador. Porque é o que a gente tá fazendo de Cristo, Filho de Deus perfeito, um ser totalmente contraditório e virado do lado do avesso. Então, isso é arrogância, né? Jesus ensina que isso é arrogância. Então, com certeza não tô aqui pelo script do ego para mim. E por isso que eu cuido também, né? Eu peço para o Espírito Santo me guiar sempre nisso, sempre quando eu vou entrar aqui nessa sala de aula com vocês, que eu seja guiada. Eu pergunto para Jesus o que tu quer que eu diga, como tu quer que eu diga. Quando o professor Ken silenciou naquelas lições ali, eu pensei, eu não vou sair inventando coisa e interpretando um curso em milagres, eu vou seguir a jornada, porque aí eu sei que eu vou estar sendo bem orientada aqui para estudar com os meus irmãos, né? Voltando de novo, então, aqui, agora Jesus vai falar do corpo. Então, tu não pareces duvidar do mundo que vês. Não questionas realmente o que te é mostrado através dos olhos do corpo. Não, a gente não questiona o que a gente vê. É real, tô vendo ele aqui, tô vendo. Tampouco te perguntas por que acreditas nele. Embora já tenhas aprendido há muito tempo que os teus sentidos, de fato, enganam. Quem nunca se enganou, hein? Com os sentidos. Todos têm tido a experiência de perceber que seus sentidos mentiram. Nós aprendemos isso na escola secundária, por exemplo, quando nos ensinam, nas aulas de geometria, que linhas paralelas não se encontram, ainda que nossa experiência visual diga o contrário. Nós já olhamos para o horizonte, o ponto de encontro aparente entre o céu e a água, sabendo que esse não é o caso. Então, existem experiências infantis amedrontadoras de acreditar que os barulhos noturnos de folhagem farfalhando ao vento ou ramos batendo contra uma parede externa são intrusos ameaçadores ou até monstros. Isso indica percepção e não pode ser digna de confiança. E, no entanto, sustentamos que nossos sentidos nos trazem a verdade. Ainda que, seguindo os ditames do ego, eles tenham sido feitos para mentirem, como já vimos nessa passagem do capítulo 28, que diz: não deixes que os teus olhos contemplem um sonho, que os teus ouvidos testemunhem uma ilusão. Eles foram feitos para contemplar um mundo que não está presente, para ouvir vozes que não podem produzir som algum. Pois os olhos e os ouvidos são sentidos sem sentido. E o que veem ou ouvem, eles apenas relatam. Quem ouve e vê não são eles, mas tu, que juntas cada peça recortada, cada fiapo sem sentido e cada farrapo de evidência
e fazes um testemunho do mundo que queres. Porque os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, mas sim tu, a mente. E conforme lá essa característica da mente, o tomador de decisões, conforme com quem que ele está olhando as cenas, ele vai interpretar de um jeito. Acredita nos teus sentidos até o último detalhe que te reportam, e é ainda mais estranho quando fazes uma pausa para recordar com que frequência, de fato, eles têm sido testemunhas falhas. Isso se aplica não apenas às nossas percepções físicas, mas à nossa interpretação das situações quando estamos tão convencidos de estarmos certos apenas para percebermos depois que estávamos equivocados. Recordemos novamente uma passagem já citada do manual. Lembra-te de quantas vezes pensaste que conhecias todos os fatos necessários para um julgamento e de como estavas errado? Existe alguém que não tenha tido essa experiência? Me enganei. Quantas vezes você já disse, me enganei? Desculpe. Saberias quantas vezes meramente pensastes que estava certo, sem jamais reconhecer que estavas errado? Pior ainda, né? Quando a gente reconhece que está errado. Pior é quando não reconhece, né? Por que razão confiarias neles tão implicitamente? Por que razão, se não pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo? Espetáculo de especialismo. E essa é a mesma pergunta que Jesus nos faz no texto. Não perguntes a esse estranho transeunte: quem sou eu? Ele é a única coisa em todo o universo que não sabe. No entanto, é a ele que perguntas e é a sua resposta que queres te ajudar. Esse único pensamento selvagem, feroz em sua arrogância e ao mesmo tempo tão diminuto e tão sem significado, que passa despercebido pelo universo da verdade, venha a ser o teu guia. Esse único pensamento selvagem venha a ser o nosso guia, porque a gente permite. Tu te voltas para ele para perguntar o significado do universo. E a única coisa cega em todo o universo vidente da verdade, perguntas. E para a única coisa cega, a gente pergunta, né? Como devo eu olhar para o Filho de Deus? Por acaso alguém pede um julgamento a algo que é totalmente desprovido de julgamento? E se fizesses isso, queres acreditar na resposta e ajustar-te a ela como se fosse a verdade? Então a gente pergunta para o ego quem a gente é, por isso que a gente é tão incerto. Por que razão, se não pela dúvida subjacente que queres esconder, fazendo da certeza um espetáculo? Então, por que razão queremos esconder, né? Por qual razão que queremos esconder, fazendo dessa certeza um espetáculo? A resposta à pergunta anterior vem mais uma vez através da compreensão da formação reativa. Nós acreditamos no corpo porque ele cumpre a estratégia do ego de preservar nossa identidade separada, tornando-nos sem mente, corpos vivendo em um mundo sem mente. Isso culmina em nossa certeza absoluta de que a realidade é física e externa. O propósito dessa pseudo-certeza é ocultar o terror que espreita em nossas mentes. Uma incerteza nascida da escolha original de substituir a certeza de Deus pela dúvida do ego.
podes julgar? Pergunta Jesus para nós. Teu julgamento baseia-se no testemunho que te oferecem os teus sentidos. No entanto, jamais houve testemunho mais falso do que esse. Mas de que outra forma julgas o mundo que vês? Depositas uma fé patética no que os teus olhos e ouvidos reportam. Pensas que os teus dedos tocam a realidade e se fecham sobre a verdade. Essa é a consciência que compreendes e pensa ser mais real do que o que é testemunhado pela eterna voz, pelo próprio Deus. Esse tema importante é reiterado através de todo um curso em milagres, o professor Ken nos fala aqui. Jesus não está falando simbolicamente quando diz que nós não somos corpos. Ele quer dizer isso literalmente. E o expressa novamente na próxima lição do texto também. Nós continuamente confiamos em nossos corpos e cérebros para interpretarem o que pensamos ser realidade e verdade. E estamos sempre errados. Humildade é ir até Jesus dizendo: obrigado. Obrigado, Deus. Eu estou errado e você está certo. Estamos enganados sobre tudo, até mesmo em pensar que sabemos o que esse curso está ensinando. Ai. Nós meditamos sobre o significado das suas palavras através da nossa necessidade de tornar real a individualidade e o especialismo do corpo. Essa identificação com o nosso ser especial abafa a voz eterna por Deus, como já vimos muitas vezes nessa passagem do capítulo 24. Que resposta que o Espírito Santo te dê pode alcançar-te quando é ao teu especialismo que escutas e é ele que pergunta e responde? Tudo que tu escutas é a sua resposta diminuta, que não tem nenhum som na melodia que transborda de Deus para ti eternamente, louvando com amor o que tu és. Podes defender o teu especialismo, mas nunca ouvirás a voz que fala por Deus ao seu lado. Ai, gente, precisamos escolher de novo. Isso pode ser julgamento? Jesus pergunta. A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado. Não podes julgar. Nós já lemos outras passagens onde Jesus ensina sobre a nossa inabilidade para julgar. E aqui está outra no texto, no capítulo 25. Não julgues porque não podes fazê-lo, e não porque também és um miserável pecador. Ai, porque é isso que a gente aprende, né? Jogue a primeira pedra aquele que nunca pecou, quem nunca errou, jogue a primeira pedra. Porque a gente diz assim, né? Quem é pecador, quem não pode julgar, porque também é, né? Então Jesus está dizendo que não julgues porque não pode fazê-lo. E não porque também é um miserável pecador, por isso que tu não pode julgar o outro, porque tu também é pecador, não é por isso. Então não deveríamos julgar, não porque isso seja mal ou pecaminoso julgar. Nós não podemos julgar, ponto. Nossos julgamentos sempre vêm do sistema de pensamento do ego, que é baseado na necessidade de preservar nossa individualidade, provando que Deus está errado e nós certos. Então, nenhum julgamento válido pode jamais ser feito nessa base. Uma vez que sua origem repousa na ilusão. E ideias não deixam sua fonte. Isso que eu queria entender, gente, que eu não entendi, e agora eu entendi. Olha só.
A gente passou todas essas lições com o professor Kenny insistindo que ideias não deixam sua fonte. Eu não tinha clareza sobre isso, sabe? Porque esse mundo aqui foi feito por um pensamento do ego, né? De separação, pecado, medo e culpa, pecado, culpa e medo, aquela tríade do ego e tal. E o professor Kent sempre dizendo que ideias não deixam sua fonte, ideias não deixam sua fonte. Só que a ideia, o pensamento de pecado, culpa e medo não existe. O ego não existe. Que seria a fonte do mundo, do sofrimento, da dor, do pecado, né? Então, assim, aí, essa ideia de sofrimento e de doença, vamos dizer, de sofrimento e doença, tá? Essa ideia tá na mente errada, equivocada do ego. Só que o ego não existe. Então, a ideia de sofrimento, de dor, de doença, também não existe. Porque ela não deixa a fonte dela, que é a mente do ego, só que não existe mente do ego. Mente do ego é uma ideia inventada. Ela também não existe. Então, quando o professor Ken está dizendo aqui, ó, então, nenhum julgamento válido pode jamais ser feito nessa base, uma vez que sua origem repousa na ilusão. E se a ideia é ilusória, a sua fonte é ilusória também. E se a fonte é ilusória, a ideia e o efeito não existe também é uma ilusão. Vocês entenderam? Eu tinha uma coisa muito estranha com esse negócio de ideias não deixam sua fonte, né? Porque, tá, o pensamento com Deus, sim. Mas essas ideias do ego não deixam a fonte, eu não consegui entender. E agora me clareou, sabe? A ideia não deixa a fonte, mas nem a ideia nem a fonte são reais, então nenhuma das duas é real. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos. Vamos voltar ali. De novo. Então, essa é a consciência que compreendes e pensas ser mais real do que o que é testemunhado pela eterna voz, pelo próprio Deus. Como podes julgar, né? Isso pode ser julgamento? A ti foi pedido com frequência que te abstivesses de julgar. Não que isso seja um direito que te é recusado, mas porque não pode julgar. Podes meramente acreditar nos julgamentos do ego, que são todos falsos, como a mesma ideia original. Pai, eu posso ser sozinho, separado, doente, eu posso sofrer, posso ser doente, sozinho, separado. E que o pai disse que não. O filho, ele foi feito para ser íntegro e eterno. Então essa é a natureza, não pode ser. A fonte é a eternidade. Então não pode ser outra coisa a não ser eternidade. A não ser imutável, inatacável, inocente. Essa é a natureza do ser. Mas a gente poderia acreditar que sim. Essa é vamos dizer, a pergunta ontológica, né? Que o filho fez para o pai. Se eu poderia ser separado sozinho? Não, não pode, mas pode acreditar que sim. E aqui Jesus está falando a mesma coisa.
Podes meramente acreditar, tu pode acreditar nos julgamentos do ego, mas que são todos tolos e falsos. Então, não somos livres para estabelecer a realidade, mas somos livres dentro do nosso sonho para ditarmos o que é realidade, como já vimos muitas vezes antes, como no capítulo 3. A paz é uma herança natural do espírito. Engraçado, ontem eu fiz uma postagem no Instagram, Despertar do Ser.100, em que eu coloquei assim, eu senti, né, de fazer aquele post assim, que antes eu pedia tantas coisas e hoje eu só peço paz. E a paz é a nossa herança natural, a gente só precisa aceitar a herança. Mas a gente não aceita. Ai, então tá aqui. A paz é uma herança natural do espírito. Cada um é livre para se recusar a aceitar a própria herança. Mas não é livre para estabelecer o que é a herança. Ele, o ego, guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives apreensivo com a punição justa, o quanto és negro pelo pecado e miserável na tua culpa. E mais uma vez, como em várias lições eu já falei para vocês, se Jesus não descortinasse ou não tirasse do fundo do lodo o que vai no nosso inconsciente, que em última instância também é ilusório, né? Mas a gente acredita nisso. Esse é o problema. Não é que o inconsciente, o subconsciente, né, aquela coisa que tá tudo embaixo lá, que nem tem aquela coisa do iceberg, né? Que a gente tem a partezinha do iceberg que a gente enxerga, que é o consciente, e abaixo é o inconsciente ou subconsciente que a gente não enxerga. E isso, em última instância, também é ilusório, mas a gente acredita que existe. Então é a nós acreditar que existe que se torna real para nós. E se não fosse Jesus num curso em milagres descortinar, tirar essas cortinas de fumaça, desenterrar do fundo do lodo tudo que tem, que a gente acredita, né? A gente não ia ter nunca. Até tem uma passagem no curso que Jesus diz que de todas as coisas, a última coisa que a gente ia sonhar é que a gente carregava a culpa, né? Então tá aqui, mais uma vez, só que falado de outro jeito. O ego guia cuidadosamente os teus sentidos para provar o quanto és fraco, o quanto és indefeso e amedrontado, o quanto vives opreensivo com a punição justa, o quanto és negro pelo pecado e miserável na tua culpa. A gente nunca ia imaginar, porque está escondido. A gente não quer ver. O sistema do ego esconde para a gente não ir para a mente e não ver a irrealidade de tudo isso. Então, o sistema de pensamento do ego está aqui resumidamente declarado em uma única sentença: pecado, culpa e medo da punição. O propósito do corpo é provar a realidade dessa trindade profana. No entanto, sua realidade não está na minha mente, mas no corpo, causada por pessoas e agentes externos a mim. Mais uma ilusão. Assim, o sistema de pensamento do ego é uma realidade dentro do sonho do mundo, não tendo nada a ver com o corpo, o meu ou de outra pessoa. Essa sentença também implica em que o propósito do corpo é tornar a dor real. Sim, o
propósito do corpo é tornar a dor da mente real. Considere os elaborados mecanismos sensórios físico-psicológicos que os nossos corpos possuem, que refletem seu propósito subjacente. O ego fez o corpo para sentir dor. E nós respondemos por interpretá-la como a prova de que o pecado, culpa e medo estão vivos e bem, tendo fixado residência permanente no corpo. Voltando aqui, então, essa coisa da qual ele fala, né? Do qual o ego fala e que ainda quer defender, ele te diz que é o que tu és, né? Um miserável culpado que vai ter uma punição justa. Em algum trecho de Um Curso em Milagres, Jesus nos diz que esse ser é uma paródia ou um travesti do ser que Deus criou. O que é essa paródia da criação de Deus que toma o teu lugar? No capítulo 24, Jesus pergunta, né? Tal é o travesti da criação de Deus. Acreditando que que nós somos o corpo, nós inconscientemente sentimos culpa em relação ao ser que pensamos ter destruído para podermos sobreviver. Esse ser com S maiúsculo, né? Acreditamos que nós somos o corpo, então nós inconscientemente sentimos culpa porque a gente acha que a gente destruiu o ser Cristo, né? Assim, o corpo simboliza nosso pecado, que nós desesperadamente tentamos projetar em outros, forçando-nos a precisarmos de defesa contra seus ataques pecaminosos a nós. Então, bom, essa projeção, né, de a gente projetar esse pecado no outro, a gente vê incansavelmente no curso todo. E acreditas que isso é assim com certeza obstinada, Jesus diz. Então, o que o ego diz que a gente é, né? Que a gente é um fraco, indefeso, amedrontado, que a gente vive apreensivo por medo de punição justa. Então, o que ele diz que a gente é, e a gente acredita que isso é assim com uma certeza obstinada. No entanto, lá no fundo permanece a dúvida oculta de que ele próprio não acredita no que te mostra com tanta convicção como se fosse a realidade. Ele só condena a si mesmo. Aqui, mais uma vez, Jesus revela a nossa teimosia arrogante em acreditar que estamos certos. Abaixo da superfície, no entanto, o dedo culpado aponta para nossas mentes, onde existe o medo, incerteza e dúvida, dos quais nos defendemos, fazendo um mundo no qual estamos certos de que conhecemos os pecadores. Mesmo se eu pensar que sou o pior de todos, ainda restam meus pais e outros agentes que posso culpar pelo meu estado miserável. Assim, existe uma parte de nós que realmente sabe que somos fraudes, oculta pela formação reativa, e que tudo que acreditamos não é verdadeiro. Gente do céu, se vocês soubessem quantas vezes eu me senti uma fraude e eu nunca imaginei, né? A gente não sabe. A gente não sabe. O julgamento é sempre errado porque está baseado no aparato sensório. Então, eu achava que eu era uma fraude porque não tinha sucesso profissional, porque, né, não sabia que propósito eu tinha no mundo, não me identificava com as funções, nunca estava satisfeita com os trabalhos onde eu trabalhava. E então eu me sentia ou quando eu fazia algum projeto lá que não dava certo, enfim, eu me sentia uma fraude. E eu nunca imaginei
que, como diz aqui, abaixo da superfície, bem abaixo, o meu sentimento de me sentir uma fraude estava oculta pela formação reativa. Porque tudo que a gente acredita não é verdade. É dentro de si próprio que vê a culpa. É o seu próprio desespero que ele vê em ti. Não dês ouvidos à voz do ego. Oxi, gente, se tivesse uma frase hoje, tivesse que cortar todo esse vídeo aqui e deixar só uma frase para nós hoje dessa lição, eu acho que eu deixaria essa. Pra gente repetir e repetir e repetir. É dentro de si próprio, na mente, que a gente vê a culpa. É o teu próprio desespero que ele vê em ti, o ego. É o próprio desespero do ego que a gente vê. Não é o nosso, do nosso ser. De novo, é dentro de si próprio que vê a culpa. Mas é o seu próprio desespero do ego que ele vê em ti. Vocês entenderam? E aí Jesus termina assim, ó: não dês ouvidos à voz do ego. É o desespero do ego que ele vê na gente. O apelo familiar de Jesus através de todo um curso em milagres é para que ouçamos sua voz em vez da voz do ego. É o desespero do ego o desespero do ego ser descoberto que ele não é nada, de que a gente perca a individualidade, o especialismo, né? E Jesus diz aqui: renuncia agora ao cargo de teu próprio professor, pois tem sido mal ensinado. No entanto, antes de poder fazer o que ele diz, primeiro precisamos reconhecer a voz do ego, reconhecer quando é a voz dele. É por isso que Jesus devota tanto no seu curso a nos ajudar a entender o sistema defensivo do especialismo. Não posso escolher contra algo que não sei que está lá. Então, tudo que faz a gente ficar transtornado é o próprio desespero do ego, de ser desfeito. Não demos ouvido à voz do ego. No entanto, precisamos primeiro reconhecer que é a voz dele que está nos deixando transtornado. Os testemunhos que ele te envia, que o ego te envia para te mostrar que o mal que está nele é teu, são falsos e falam com certeza de algo que não conhece. A fé que tens nele é cega, neles, né, nos testemunhos. Os testemunhos do ego, que é tudo que ele manda, né, pra gente, de experiência, de percepção, que nos tiram a paz, que nos deixam transtornados, são falsos e falam com certeza de algo que não conhecem. A fé que tens neles, nesses testemunhos, é cega, porque não queres compartilhar as dúvidas que o próprio Senhor desses testemunhos não consegue subjugar completamente. Acreditas que duvidar dos seus vassalos é duvidar de ti mesmo. Então, a nossa fé em todos os testemunhos do ego é cega, a gente acredita fielmente. Nossa, e eu vi agora numa lição do capítulo 19, agora não vou lembrar a sessão para dizer para vocês, mas é sobre os obstáculos à paz. Linda, linda, linda.
que fala de que a gente tem os mensageiros do Espírito Santo e a gente tem os mensageiros do ego. Gente, é linda demais essa sessão. Indico vocês a buscar lá no capítulo 19, que é essa sessão que fala dos obstáculos à paz e fala desses mensageiros. E que são esses testemunhos também, né? Então, os vassalos, os escravos do ego, que são os mensageiros do ego, são nossos corpos e suas experiências sensórias. Nós não duvidamos deles. A gente não duvida das nossas experiências sensórias. Pra gente é real. Mas a gente não duvida deles porque o ego nos diz para duvidarmos de que o que percebemos do lado de fora impulsiona o que acreditamos ser real dentro. A mente que o ego nos disse que é o lar do terror, da qual escapamos. Sim, o ego nos diz que a gente tinha que escapar da mente, que era onde Deus ia nos destruir, né? Lembre-se, pecado, culpa e medo foram feitos no primeiro nível de defesas, o que nos levou a temer nossas mentes. A seguir, fizemos um mundo, corpo e cérebro, para nos esconder daquilo de que tínhamos tanto medo. Nós, portanto, colocamos nossa fé no corpo porque estamos aterrorizados de voltar para a mente. E aquilo em que colocamos nossa fé, acreditamos ser verdadeiro e se torna real para nós. Portanto, nosso senso de ser realmente, nosso senso de ser realmente mudou da mente para o corpo, que se tornou o vassalo do seu senhor de culpa e medo, o ego. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem, os testemunhos do ego, desobstruirá o caminho. Não, desculpa, vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Acreditas que duvidar dos seus vassalos, os vassalos do ego, né, os testemunhos, é duvidar de ti mesmo. No entanto, tens que aprender a duvidar que a evidência que te trazem desobstruirá o caminho, para que reconheças a ti mesmo e a deixar que apenas a voz por Deus seja o juiz do que é digno da tua própria crença. Então, ele só está dizendo que a gente tem que duvidar mesmo. Que aqui a gente acredita que duvidar dos vassalos do ego é duvidar da gente mesmo, mas a gente tem que duvidar. A gente tem que aprender a duvidar, como diz Jesus aqui. Porque é duvidando que a gente vai desobstruir o caminho para conhecer a gente mesmo, para se reconectar com a nossa identidade, né? E deixar que a voz por Deus seja o juiz para nos dizer o que é digno da gente acreditar. Nós precisamos de um curso em milagres para que possamos aprender com Jesus que nós podemos ser salvos apenas por duvidarmos da nossa evidência sensória. Gente, que coisa mais maravilhosa isso! É muito maravilhoso. É muito sensacional. A gente precisa aprender com Jesus que nós podemos ser salvos apenas por duvidar da nossa evidência sensória, compreendendo que não somos um corpo e reconhecendo que os sistemas de pensamento do mundo são baseados em perpetuar a individualidade e especialismo do ego. Tenho certeza que todos vocês duvidaram das evidências sensórias em algum nível, em algum aspecto, alguma coisa para vocês não cheirava bem, alguma coisa para vocês dizer que não é possível, não pode ser isso, não pode ser assim. Não tem propósito isso aqui. Claro que cada um de um jeito, mas eu tenho muitas coisas aqui que
Para mim não fazia sentido, não tinha explicação nenhuma aquilo ali, não tinha propósito, não tinha valor, não, sabe? Mesmo que eu tivesse indo contrário à multidão, mesmo assim eu continuava duvidando, continuava dizendo não pode ser. Ai. Precisamos aprender que duvidar do ego e do seu mundo é a salvação. O ego nos diz que duvidar dele significa que seremos destruídos pelo horror dentro da mente, e nos convenceu de que a única coisa que podemos fazer sobre esse horror é usar o mundo e o corpo para nos defendermos contra ele. Para praticarmos seu curso, Jesus nos diz que precisamos da boa vontade de questionar cada valor, para chegarmos a ele e dizer: minha única fonte de felicidade repousa em humildemente reconhecer que é você quem entende e está certo. Sua compreensão não tem nada a ver com o mundo, mas me ajuda a perceber que tudo aqui é uma defesa. Voltando no manual de professores lá, Jesus nos diz para nos voltarmos a Ele, né? Que é o único meio de atingirmos a paz que desejamos. Há alguém contigo cujo julgamento é perfeito. Portanto, deixa de lado o julgamento, não com pesar, mas com um suspiro de gratidão. Agora estás livre de uma carga tão grande que poderias apenas cambalear e cair embaixo dela. Agora o professor de Deus por erguer-se sem cargas e caminhar com leveza. Seu senso de preocupação se foi, pois ele não tem nenhuma. Abriu mão disso, junto com o julgamento. Ele se entregou àquele em cujo julgamento se entregou o Espírito Santo, cujo julgamento escolheu confiar agora, em vez do seu próprio. Então há alguém contigo cujo julgamento é perfeito, do Espírito Santo. E eu estava conversando com alguém essa semana e eu disse, né? Quanta leveza, quanta carga a gente solta. Como ele está dizendo aqui, ó, quando que a gente se ergue sem cargas para caminhar com leveza, quando o nosso senso de preocupação se vai, quando a gente simplesmente pensa, nossa, eu não tenho que nada. Entrar em contato, reconhecer isso, entrar em contato com essa ideia e reconhecer isso é algo que nos dá tanta liberdade, tanta leveza, tanta liberação, gente, que é só experienciando na mente isso. Quando a gente sente na mente, eu não preciso de nada, eu não tenho que isso, eu não tenho que aquilo, eu não tenho que não sei o que, sabe? Sabe quando a gente tá sempre, eu tenho que isso, tenho que aquilo, eu tenho que não sei o que, eu não tenho que nada. Eu não tenho que nada. Eu só tenho que fazer uma escolha, que é pelo Espírito Santo, e em última instância nem isso, porque nada disso aconteceu de verdade, mas aqui dentro do sonho, se tem alguma coisa que a gente tem que aqui no sonho, é aceitar a nossa herança, é aceitar o Espírito Santo, sabe? E entregar tudo ao Espírito Santo, confiar. Se tem alguma coisa que a gente tem que fazer aqui, é isso. Não tem mais que nada. Finalmente chegamos à percepção da sabedoria dessas palavras.
alegre e constantemente repetidas. Tu não tens ideia da tremenda liberação e da profunda paz que vem de te encontrares contigo mesmo e com teus irmãos totalmente sem julgamento. Ele, o Espírito Santo, não te dirá que o teu irmão deve ser julgado pelo que teus olhos contemplam, nem pelo que a boca do corpo do teu irmão diz aos teus ouvidos, nem pelo que o toque dos teus dedos te reporta sobre ele. Ele ignora, o Espírito Santo ignora esses vãos testemunhos, que apenas dão falso testemunho do Filho de Deus. Ele só reconhece, o Espírito Santo só reconhece o que Deus ama e a santa luz do que ele vê. Todos os sonhos do ego sobre o que tu és se desvanecem diante do esplendor que ele contempla. Para contemplar esse esplendor em nós mesmos e nos outros, primeiro precisamos liberar as interferências a ele. Precisamos ver nosso investimento em acreditar no que o ego nos diz e que a realidade não tem nada a ver com o corpo e o cérebro. Buscamos testemunhas diferentes agora. Símbolos de perdão em vez de pecado, amor em vez de ódio, cura em vez de dor, vida em vez de morte. Ele coloca essa passagem do capítulo 27. A testemunha de Deus não vê testemunhos contra o corpo. Ela também não dá ouvidos às testemunhas com outros nomes que falam da realidade do corpo de maneiras diferentes. Ela sabe que ele não é real. E para cada testemunha da morte do corpo, ela envia uma testemunha da tua vida nela, que não conhece a morte. Cada milagre que ela traz, a testemunha de Deus, Cada milagre que ela traz é um testemunho de que o corpo não é real. Suas dores e seus prazeres, ela cura da mesma forma, pois suas testemunhas substituem todas as testemunhas do pecado. Como o medo dá testemunho da morte, assim o milagre dá testemunho da vida. Os moribundos vivem, os mortos ressuscitam e a dor sumiu. Entretanto, um milagre não fala só por si, mas pelo que representa. O amor também tem símbolos em um mundo feito de pecado. O milagre perdoa porque representa o que está depois do perdão e é verdadeiro. E a verdade será revelada a ti que escolheste deixar que os símbolos do amor tomem o lugar do pecado. Chamando as testemunhas do Espírito Santo e não do ego, somos capazes de ir além da nossa percepção de diferenças e interesses separados, inerentes à percepção do corpo, para uma visão da unidade e propósito compartilhado, que é inerente à mente do Filho único de Deus. Deixa que ele seja o juiz do que tu és. Deixa que o Espírito Santo seja o juiz do que tu és, Pois ele tem a certeza na qual não há dúvidas, já que se baseia em certeza tão grande que qualquer dúvida fica sem significado diante da sua face. O Espírito Santo reflete essa certeza de Deus. Quando escolhemos contra ele, nos tornamos incertos por definição. Assim começa a dúvida, a fonte de todo o medo. Lembre-se dessa adorável passagem que conclui o Cristo em ti, expressando a certeza que acaba com nossa dúvida. É do capítulo 24. Tem que haver dúvida antes que possa haver conflito. E toda dúvida tem que ser a respeito de ti mesmo. Cristo não tem dúvida, e da sua certeza vem a sua quietude. Ele trocará a sua certeza por todas as tuas dúvidas. Se concordares que ele é um contigo e que essa unicidade é sem fim, sem tempo
e está dentro do teu alcance, porque as tuas mãos são as suas. Ele está dentro de ti. No entanto, caminha ao teu lado e diante de ti, mostrando o caminho pelo qual ele tem que seguir para achar-se completo. Cristo, né, gente? A sua quietude venha a ser a sua quietude de Cristo venha a ser a tua certeza. E onde está a dúvida quando a certeza veio? Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade. Aquele que ele julgou só pode rir da culpa. Aquele que ele julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade. É Cristo e Deus, né? Que ele está falando aqui. Só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. Quanto mais nos voltamos para o Espírito Santo em busca de ajuda, menos seriamente vemos esse mundo e o que acontece aqui. Portanto, refletindo o seu amor, vamos nos tornar cada vez mais amorosos e disponíveis para os outros. Isso não significa, como sabemos, que damos nossas costas ao sofrimento nosso ou de outras pessoas, mas que simplesmente olhamos para o sofrimento de forma diferente, não dando às defesas do corpo o poder de destruir a realidade do amor em nossas mentes. Portanto, os sonhos felizes de perdão do Espírito Santo substituem os pesadelos de culpa e morte do ego. E nós podemos sorrir. Descansa, agora Jesus fala no capítulo 27, descansa no Espírito Santo e deixa que os seus sonhos gentis tomem o lugar daqueles que sonhaste no terror e no medo da morte. Ele traz sonhos que perdoam, nos quais a escolha não está entre quem é o assassino e quem será a vítima. Nos sonhos que ele traz, não existe assassínio e não há morte. O sonho da culpa está se apagando da tua vista, embora os teus olhos estejam fechados. Um sorriso veio para iluminar a tua face adormecida. O sono agora é de paz, pois estes são sonhos felizes. E assim ele te julga, vamos lá. Cristo não pode duvidar de si mesmo. A voz por Deus só pode honrá-lo, regozijando-se na sua perfeita e eterna impecabilidade de Cristo, né? Na perfeita e eterna impecabilidade de Cristo. Aquele que Deus julgou só pode rir da culpa, agora sem vontade de brincar com os brinquedos do pecado, ignorando as testemunhas do corpo diante do êxtase da santa face de Cristo. E assim ele te julga. Então, o Espírito Santo não vê a ilusão, nem reconhece como verdade o que tornamos real para nós mesmos, o pensamento de pecado ou o corpo, né? Assim, realmente recebemos seu julgamento amoroso, como Jesus diz na passagem do Manual de Professores. Tu és santo, eterno, livre e íntegro, para sempre, em paz no coração de Deus. Onde está o mundo e onde está o pesar agora? Aceita o seu verbo de Deus, quanto ao que tu és, pois ele dá testemunho da tua bela criação e da mente cujo pensamento criou a tua realidade. O que pode o corpo significar para aquele que conhece a glória do Pai e do Filho, Espírito Santo, né? O que o corpo pode significar para o Espírito Santo que conhece a glória do Pai e do Filho? Que sussurros do ego o Espírito Santo pode ouvir? O que poderia convencer o Espírito Santo de que os teus pecados são reais?
Deixa que ele também seja o juiz de tudo o que parece te acontecer nesse mundo. As suas lições para nós, né, nos permitirão construir uma ponte sobre a brecha entre as ilusões e a verdade. Nós precisamos da disponibilidade para ir até o Espírito Santo e dizer: estou transtornado porque estou atraído pelo meu especialismo. Mas sei que estou olhando para isso de forma errada, porque vejo a fonte da dor e do prazer no meu corpo e não na decisão da minha mente. Então, estou transtornado porque estou atraído pelo meu especialismo, mas sei que estou olhando para isso de forma errada porque vejo a fonte de dor e de prazer como se fosse no meu corpo e não na minha mente, e não como uma decisão da minha mente. Vocês entenderam essa passagem aqui? É assim que a gente tem que ir para o Espírito Santo, né? Que a gente está transtornado porque a gente está atraído pelo nosso especialismo, mas agora a gente sabe que a gente está olhando de maneira errada para isso, porque a gente está dizendo que a culpa da dor e do sofrimento está no corpo e não em uma decisão na minha mente por sentir dor, porque estou identificada com o especialismo, né? Expresso nesse parágrafo, portanto, está o fato de que o Espírito Santo não está preocupado com o corpo, nem com o que acreditamos serem nossos problemas aqui, nem porque a gente acha que o nosso corpo está doente e porque a gente está sentindo dor. Ele não está preocupado com o corpo. Ele existe na mente, o Espírito Santo existe na mente. Eu tô com a sombrinha aqui, ó. Pegando o sol já aqui nesse meu cantinho, gente. Da bola, não. O Espírito Santo existe na mente e vê apenas a mente. Por isso que a gente pede para o Espírito Santo corrigir a nossa mente, que está dando realidade para o corpo, para o pecado, para a dor, para o sofrimento. Então, mais uma vez, o Espírito Santo está na mente e vê apenas a mente, estando além das defesas de pecado, culpa e medo e do corpo. Portanto, ele não é enganado pelas duas camadas de defesa do ego que camuflam a mente. Ir até ele em busca de ajuda significa que temos pequena disponibilidade para suspender a identificação com o ser físico e psicológico que chamamos por um nome. É a mesma disponibilidade de deixar o Espírito Santo reinterpretar o corpo e seu propósito. Comunicação e comunhão, em vez de separação e ataque. Como diz no capítulo 8, lembra-te de que o Espírito Santo interpreta o corpo só como um meio de comunicação, sendo o elo de comunicação entre Deus e seus filhos separados. O Espírito Santo interpreta tudo o que tens feito à luz do que ele é. O ego separa através do corpo e o Espírito Santo alcança os outros através dele. Tu não percebes os teus irmãos como o Espírito Santo os percebe, porque não consideras os corpos somente como meio de juntar as mentes e uni-las com a tua e a minha. Jesus está dizendo, né? Se usas o corpo para o ataque, isso te causa dano. Se tu usas só para alcançar as mentes daqueles que acreditam que são corpos e ensiná-los através do corpo que isso não é assim, faz compreender o poder da mente que está em ti. Caramba, coisa linda! A serviço da união, ele vem a ser uma bela lição de comunhão, que tem valor até que haja comunhão. O Espírito Santo não vê o corpo como tu o vês, porque ele sabe que a única realidade de qualquer coisa é o serviço que rende a Deus em nome da função que ele lhe dá.
Gente, acho que vou ter que dar uma fugidinha aqui, né, dessa sombra. Vamos ver. Piorou? Tem que fechar um pouco essa janela, só um pouquinho. Mas não adianta, a gente vai ficar pior. Porque a minha janela é cheia de furinho. Eu vou ficar cheia de furinho na cara. Mas assim, acho que melhorou, né? Que o sol vai caminhando agora, né? Unindo-nos à reinterpretação do propósito do corpo feita pelo Espírito Santo, ele se torna um meio de despertar do sonho, a ponte entre ilusões e a verdade, o meio de nos lembrarmos da nossa comunhão com Cristo como Cristo. Então, o Espírito Santo remove toda a fé que tens depositado na dor, no desastre, no sofrimento e na perda. Implícito aqui está o fato de que o Espírito Santo remove nossa fé na dor e no desastre, tão logo damos a Ele nosso investimento nelas. Ele não pode tirá-las de nós se ainda as agarramos. Um milagre não é mágica. Não podemos dizer a Jesus, nós amamos muito você e estamos transtornados. Por favor, leve a dor embora. Se nós o amássemos muito, não estaríamos escolhendo a dor para nos defender do amor. Para nos defender do amor de Jesus, do amor de Cristo. Portanto, ele remove as defesas quando as levamos até ele. Ele te dá a visão que pode olhar para o que está além dessas sombrias aparências e contemplar a gentil face de Cristo em todas elas. Não mais duvidarás de que só o bem pode vir a ti, que és amado por Deus, pois ele julgará todos os acontecimentos e te ensinará a lição única que todos os acontecimentos contêm. Não somos solicitados a negarmos o que os olhos do corpo veem, mas somos solicitados a darmos um passo para fora do sonho e olharmos com Jesus para seu conteúdo. Acima do campo de batalha, com ele ao nosso lado, tudo vai parecer diferente. E agora vemos o mundo como nada além de um sonho. O que pensamos nos ter trazido salvação ou dor, nós agora entendemos como partes da mesma ilusão. Assim como Jesus diz no capítulo 31, a porta é mantida aberta para que a face de Cristo brilhe sobre aquele que pede em inocência para ver além do véu das velhas ideias e dos antigos conceitos por tanto tempo apreciados e mantidos contra a visão de Cristo em ti. Olhando através das aparências do pecado, velhas ideias e antigos conceitos, como Jesus diz, contemplamos o reflexo da verdade do perdão, brilhando a partir dos nossos irmãos e de nós mesmos, os nossos espelhos, lembra? Como o mundo então se torna lindo. Ele selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. Ele é o Espírito Santo, né, gente? Selecionará os elementos que representam a verdade e ignorará todos os aspectos que refletem apenas sonhos vãos. Mais uma vez, o Espírito Santo não faz isso magicamente. Ele julga por nós apenas quando o convidamos a compartilhar sua percepção do mundo, em vez de pedirmos a ele para compartilhar as nossas e então fixá-las para nós. Nós, portanto, não levamos a verdade à ilusão, mas a ilusão à verdade, mais uma vez. Dessa forma, olhando de forma diferente para nossos irmãos, como essa adorável passagem sugere. Capítulo 27. Sonha suavemente com teu irmão sem pecado, que se une a ti em santa inocência. E desse sonho, o próprio Senhor do céu despertará o seu filho amado. Sonha com a benignidade do teu irmão em vez de habitares nos seus equívocos em teus sonhos. Seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos,
De novo, seleciona a atenção cuidadosa que ele te presta como matéria dos teus sonhos, ao invés de contares os ferimentos que ele provocou. Lembra que o sonho é teu. E todos os personagens que lá estão, foi você que pediu que eles estivessem fazendo o que eles estão fazendo. É isso. Tu que colocou esses personagens no teu sonho e agora esqueceu que colocou. E aí a gente julga. Perdoa-lhe as suas ilusões e agradece-lhe por toda a ajuda que prestou. E não deixes de lado as muitas dádivas que ele te deu, porque ele não é perfeito em teus sonhos. Nosso perdão representa a verdade, enquanto nossas mágoas refletem apenas sonhos tolos. O Espírito Santo então reinterpretará tudo o que vês, todas as ocorrências, cada circunstância, cada acontecimento que parece te tocar de algum modo, a partir do seu referencial único, do referencial dele, do Espírito Santo, totalmente unificado e seguro. O Espírito Santo não muda os sonhos, ele muda a maneira com que olhamos para o sonho. Nós então vemos todas as situações como oportunidades de aprendermos que temos uma mente que escolheu esse sistema de pensamento de separação e, portanto, uma mente que pode mudá-lo para um sistema de pensamento de unicidade. E verás o amor além do ódio, a constância na mudança, a pureza no pecado e apenas a bênção do céu sobre o mundo. Esse é o julgamento agora familiar do Espírito Santo. O comportamento é percebido como um pedido de amor ou uma expressão de amor. Sempre. Essa é a interpretação do Espírito Santo. Todos os acontecimentos nos relacionamentos é uma expressão de amor ou um pedido de amor. Isso não é para dizer que as coisas aqui são reais, mas que refletem uma decisão na mente de estar ou com o ego. Então, o meu comportamento é a sombra da minha escolha errada, portanto, pede ajuda. Ou do Espírito Santo, meu comportamento refletindo o amor do Espírito Santo, amor de Cristo, e a constância do céu abençoando a pura inocência do Filho. Tal é a tua ressurreição, pois a tua vida não faz parte de coisa alguma que vês. Ela está além do corpo e do mundo, depois de todo o testemunho do profano, no interior daquele que é santo, tão santo quanto ele mesmo. E essa lição foi transcrita perto do fim da quaresma, o professor Kenneth conta, logo antes da Páscoa. Daí a referência à ressurreição. A vida de Jesus se refere ao ser verdadeiro, Cristo, além da segunda linha de defesa do ego, o mundo. E sua primeira linha, o sistema de pensamento de pecado, culpa e medo. E apesar de termos vagado para o país distante de sonhos do ego, nós permanecemos, como diz no capítulo 10 aqui, em casa, em Deus, sonhando com exílio, mas perfeitamente capazes de despertar para a realidade. Graças a Deus. O Espírito Santo é a memória desse lar e o perdão, o meio que ele usa para nos despertar do sonho da morte, a definição de ressurreição do curso. E em todos e em tudo, a voz do Espírito Santo não quer te falar de nada, exceto do teu ser. Ele quer nos falar
do nosso ser, Cristo, e do nosso Criador, que é um com Ele. E assim verás a santa face de Cristo em tudo, e em tudo não ouvirás som algum, exceto o eco da voz de Deus. Isso não é sobre a percepção física. Ver a face santa de Cristo significa que vemos a inocência no nosso irmão, porque percebemos que os pecados dos quais o acusamos são as projeções dos pecados de que acusamos a nós mesmos, todos ilusórios. Mais uma vez, gente. Porque assim, falar, porque a gente conversa muito sobre isso com os colegas, os estudantes de um curso em milagres, né? Nossa, tá piorando. Tá piorando. A gente fala muito disso, né? De pedir ajuda a Jesus e o Espírito Santo para que a gente veja a Cristo no irmão, né? E a gente tem, claro, muita dificuldade com isso, principalmente no início, que a gente está estudando um curso Milagres, né? Mas olha só essa passagem, vamos rever o que o professor Kenneth está falando aqui. Que ver Cristo em tudo, em todos, né? Que a gente não vai ouvir som algum, exceto o eco da voz de Deus. Isso não é sobre percepção física. Ver a face santa de Cristo significa que vemos a inocência do nosso irmão, porque percebemos que os pecados dos quais acusamos o nosso irmão são as projeções dos pecados de que acusamos a nós mesmos. Todos pecados ilusórios, mas que a gente acredita tanto que é real e a gente tem tanto pavor que a gente vai lá e projeta no outro. Então, a gente percebe essas coisas no irmão e julga. Mas a gente está julgando a gente mesmo, então a gente está não adoecendo a nós mesmos, porque nós já somos doentes. Não clinicamente, né? Nós somos doentes por estarmos acreditando que estamos aqui. Mas aí, clinicamente, sim. Porque se eu tô projetando culpa no irmão, essa culpa, eu acredito que é minha. Por isso que Jesus fala que uma mente sem culpa não pode sofrer. A gente sofre porque a gente continua se achando culpado. E aí essa culpa toda a gente projeta no irmão. Gente, vou fechar essa janela porque tá difícil terminar isso aqui. Desculpa o barulhão aí, mas agora a gente termina sem essa luz do sol pegando no olho. Então, quando a gente desistir de julgar, até vou silenciar depois disso. Vocês pensem aí com vocês, quando a gente desistir de julgar, é porque a gente reconheceu a inocência concomitantemente, né? No irmão e em nós mesmos. E uma mente sem culpa não pode sofrer. Assim olhamos através da feiura, do ódio, do ego, para o encanto da face do perdão. Ouvindo, além dos gritos assassinos do ego, o gentil eco da voz de Deus. Como é alegre a visão recém-nascida que saúda nossos olhos. E o professor Kenneth coloca essa passagem aqui do capítulo 22 que diz: pensa na beleza que verás, tu que caminhas com ele, com Cristo. E pensa como tu e o teu irmão parecereis belos um para o outro. Como estareis felizes por estardes juntos, após uma jornada tão longa e tão solitária na qual cada um caminhou sozinho.
Os portões do céu agora estão abertos para ti. E irás abri-los agora para os pesarosos. E ninguém que contemple o Cristo em ti deixará de regozijar-se. Como é belo que viste além do véu e trarás para iluminar os olhos cansados daqueles que agora estão exaustos, como tu já estiveste uma vez. Como ficarão agradecidos ao ver-te chegar entre eles, oferecendo-lhes o perdão de Cristo para dissipar a tua fé no pecado. Jesus passa a seguir para os períodos de prática dessa lição e pede que hoje a gente pratique sem palavras, com exceção do início do tempo que passamos com Deus. Introduzimos esses momentos apenas com uma única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa, que é a ideia inicial, né, gente? Isso significa que eu me torno consciente do quanto quero ver todas as coisas como ecos da voz do meu Deus, a voz da separação e do especialismo. De novo. Isso significa que eu me torno consciente do quanto quero ver todas as coisas como ecos da voz do meu Deus, do ego, né? A voz da separação e do especialismo. No entanto, uma percepção pela qual não quero ser responsável. Nós, portanto, primeiro precisamos ver tudo o que percebemos como provando que nós estamos certos e Jesus errado. Essa percepção equivocada, uma vez consciente, pode ser trazida à sua presença curativa. Tal é o propósito desse e de todos os períodos de prática. Note a falta de ênfase em palavras específicas para guiar nossos momentos em quietude. Essa falta de ênfase vai aumentar conforme continuarmos com o programa de treinamento de 1 ano do livro de exercícios. Nossa, agora parece que veio assim a nossa resposta para esses 10 dias de quietude que a gente não... que a gente se aquietou e que o professor Ken não comentou, né, a revisão das lições. Então, vamos introduzir esses momentos apenas com a única e lenta repetição do pensamento com o qual o dia começa. Então, observamos os nossos pensamentos, apelando silenciosamente para aquele que neles vê os elementos da verdade. Apelando silenciosamente ao Espírito Santo, né? Que nos traga a verdade. Os elementos da verdade no fato de eu querer ser separado é que eu escolho isso não porque sou pecador, mas porque temi o amor não específico de Deus, ainda presente em minha mente, mesmo que eu tenha me afastado dele. Assim, meus pensamentos pedem ajuda e não expressam pecado. Note também o retorno ao tema de observar a mente, o cerne desses exercícios. Deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. Então, deixa-o avaliar cada pensamento que te vem à mente, deixa o Espírito Santo, né? Avaliar cada pensamento que te vem à mente, retirar os elementos de sonho e devolvê-los outra vez como ideias limpas que não contradizem a vontade de Deus. O Espírito Santo avalia meus pensamentos apenas se eu os der a Ele. Se a gente está no piloto automático, pensando aqueles pensamentos que não são os nossos pensamentos e não entregar ao Espírito Santo, né? Não adianta. Meu papel no perdão,
o meu papel no perdão é: preciso estar consciente desses pensamentos de especialismo para que ele possa me ajudar a olhar para eles de forma diferente. Orar, vigiar e o nosso relacionamento cada vez mais íntimo com Jesus e com o Espírito Santo. É falar com ele, é entregar para ele, não precisar nem falar. Mas sabe aquele momento de inquietude que tu tá observando os pensamentos e sabendo que tu tá entregando para ele? Portanto, preciso liberar meu investimento no ego, o que o faz desaparecer. O que permanece é o reflexo da expiação na mente certa. Essa ideia nos lembra do apelo de Jesus para sermos honestos com ele. O pré-requisito para segurarmos sua mão, para que ele possa nos levar ao reino que nós tanto temos quanto somos. Vigia com cuidado e vê o que é que estás realmente pedindo, Jesus nos fala aqui no capítulo 4. Ser muito honesto contigo mesmo nisso, pois é preciso que não escondamos nada um do outro. Se tu realmente vais tentar fazer isso, terás dado o primeiro passo na direção de preparar a tua mente para a entrada daquele que é santo, o Espírito Santo. Vamos nos preparar para isso juntos, pois uma vez que ele tiver vindo, tu estarás pronto para me ajudar a fazer com que outras mentes estejam prontas para ele. Nossa, que coisa linda, gente! Por quanto tempo vais negar a ele o seu reino? Por quanto tempo os vai negar a Cristo o seu reino, a sua casa? Por quanto tempo vamos nos negar a nós mesmos de voltar para casa? Dá-lhe então seus pensamentos para o Espírito Santo e ele os devolverá como milagres que proclamam alegremente a integridade e a felicidade que é a vontade de Deus para o seu Filho, como prova do seu eterno amor. E à medida que cada pensamento é assim transformado, assume o poder curativo da mente que nele viu a verdade e não se deixou enganar pelo que lhe foi falsamente acrescentado. Todos os fios da fantasia se foram, e o que permanece é unificado num pensamento perfeito que oferece a sua perfeição em toda parte. Então, o meu trabalho é reconhecer que o que eu tenho julgado como essencial para minha felicidade é meramente um filamento de fantasia. A gente não sabe o que é melhor para nós, né? Primeiro a gente precisa reconhecer isso. Preciso perceber que estava simplesmente enganado pelo que o meu ego me disse ser a realidade e pelo que o meu ego me disse ser felicidade. No entanto, preciso estar ciente da minha identificação com o ego e com o corpo, que reflete seu sistema de pensamento. Só então ele pode ser substituído pelo pensamento perfeito que oferece sua perfeição em toda parte, a mente unificada do Filho de Deus. E nós citamos antes a primeira estrofe do poema de Ellen, A Segunda Chance. E aqui está a parte dessa estrofe, descrevendo o milagre do amor de Jesus simbolizado pela estrela que recebemos em troca dos nossos pensamentos de ódio. Eu, o ódio, apertei bem forte e o escondi no meu coração. E ainda o seguro, a parte do amor de Deus. Até o dia em que meus olhos encontrarem os olhos de Deus, então meus dedos se abriram e meu coração também. E quando olhei para longe, uma estrela estava em minha mão, outra em meu coração. E Jesus nos pede aqui que a gente passe 15 minutos ao acordar e 15 antes de dormir. E ele diz assim, o teu ministério começa à medida em que todos os teus pensamentos são purificados. Como vamos ver em uma lição subsequente, nosso ministério não tem nada a ver com o externo, mas simplesmente com a aceitação da expiação para nós mesmos, como a gente já viu agora nas revisões, né? O que mais poderia ser se é apenas a mente do Filho de Deus que precisa de cura?
E é essa mente que ministramos. Esse é o nosso ministério, a nossa mente. Aceitar a expiação para nós mesmos, conforme buscamos purificá-la de nossos pensamentos de pecado. E assim te é ensinado a ensinar ao Filho de Deus a santa lição da sua santidade. Ninguém pode falhar em escutar, quando ouves a voz por Deus honrar o Filho de Deus. E todos compartilharão contigo os pensamentos que ele retraduziu na tua mente. Aqui mais uma vez vemos o tema de que o Filho de Deus é um, e quando sou curado, não sou curado sozinho. Mais uma vez relembrando a lição 137. Tá aqui, 137. Quando escolho o Espírito Santo como meu professor, escolho contra a separação. Nesse instante santo, eu sou o Filho de Deus, que é um. Como então poderia falhar em ouvir a voz do Espírito Santo proclamando que a santidade de Cristo é nossa? Tal é a tua Páscoa. E assim depositas a tua dádiva de lírios brancos como a neve sobre o mundo, substituindo as testemunhas do pecado e da morte. Através da tua transfiguração, o mundo é redimido e alegremente se libera da culpa. Agora erguemos as nossas mentes ressuscitadas em contentamento e gratidão para com aquele que restaurou a nossa sanidade para nós, Espírito Santo. Lírios são o adorável símbolo de um curso em milagres para o perdão. Caramba! Sério? Eu tenho um quadrinho de lírios. Voltando aqui que eu dei uma saída aqui. Quando escolho contra a culpa e a favor da inocência, escolho por todos. A mente do Filho de Deus é nossa dádiva de lírios, portanto, desfaz a crucificação da separação e restaura as nossas mentes redimidas e ressuscitadas a consciência da nossa identidade como um filho. Essa passagem da Páscoa assemelha-se lindamente a esse pensamento, que é lá do capítulo 20. Esse é o caminho, a inocência nascida do perdão. Esse é o caminho para o céu e para a paz da Páscoa, no qual nos unimos na consciência feliz de que o Filho de Deus ressurgiu do passado e despertou para o presente. Agora ele está livre, ilimitado em sua comunhão com tudo que está dentro dele. Agora estão os lírios da sua inocência, intocados pela culpa e perfeitamente protegidos do tremor frio do medo, assim como da praga do pecado. Aqui está o teu Salvador e o teu amigo, liberado da crucificação através da tua visão e livre para conduzir-te agora aonde ele quer estar. E contentes, tu e o teu irmão percorrerão juntos o caminho da inocência, cantando enquanto contemplam a porta aberta do céu e reconhecem o lar que os chamou. E Jesus nos pede que a cada hora a gente lembre daquele que é a salvação e a liberação. Lembre do Espírito Santo. E a darmos graças, o mundo une-se a nós e aceita com alegria os nossos santos pensamentos que o céu corrigiu e purificou. Agora, enfim, começou o nosso ministério para levar pelo mundo a feliz notícia de que a verdade não tem ilusões e de que a paz de Deus, através de nós, pertence a todos. Nós vemos novamente que o mundo é um conosco. E ao aceitarmos essa mensagem em nossas mentes, ela é aceita para o mundo também. Como Jesus diz no capítulo 19, olha para o teu Redentor e contempla o que ele quer te mostrar no teu irmão. O Redentor é o próprio Jesus, né? E não permitas que o pecado, mais uma vez, se erga para cegar os teus olhos, pois o pecado quer manter-te separado dele, mas o teu Redentor quer que olhes para o teu irmão como para ti.
como para ti mesmo. O teu relacionamento agora é um templo de cura, um lugar onde todos os que estão cansados podem vir e descansar. Aqui está o descanso que nos espera a todos após a jornada. E ele é trazido para mais perto de todos pelo teu relacionamento. Essa é a experiência que espera a liberação do julgamento por escolhermos a visão do perdão. Nossa voz agora ecoa a voz que unifica o Filho de Deus, a identidade da qual nós alegremente nos lembramos. Conforme nos unimos aos nossos irmãos, dando graças a Jesus que nos trouxe a esse lugar santo de ressurreição. Nós gratamente nos lembramos dele a cada minuto hoje, conforme decidimos contra o julgamento e a favor da verdade. É isso, meus queridos. Estamos então de volta. Espero vocês amanhã para a gente continuar na lição 152. E eu vou repetir aqui para vocês qual é a ideia do dia, mas a gente vai entregar essa ideia em silêncio para o Espírito Santo, de hora em hora lembrar dele, pedindo que ele traga para a gente a verdade em todos os nossos pensamentos, porque todas as coisas são ecos da voz por Deus. Gratidão, um grande abraço e a gente se vê amanhã de novo. Tchau, tchau.